Nosso contato é com o secretário municipal de Habitação, Ramsés Lemos. Vamos falar sobre uma atividade que ontem foi realizada, Secretaria Municipal de Habitação, que realizou um trabalho de seleção do programa Minha Casa Minha Vida, modalidade de apartamentos, com relação aos imóveis que ainda serão retomados pela Caixa Federal. Secretário, nos detalhes sobre este evento realizado ontem, como é que está para avaliar, enfim, de que forma que ocorre esse sistema aí todo? Boa tarde. Boa tarde, Zalmir. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Repórter. Bom, a gente fez uma reunião de trabalho que transcorreu com muita tranquilidade, porque as pessoas que estavam lá, mesmo algumas delas não estando na listagem do edital que a gente publicou, tiveram lá por curiosidade, respeitaram o processo, muitos ficaram até o final para ver como é o processo, e a gente quis demonstrar para a sociedade, convidando as famílias para participar, e damos para eles também, Zalmir, a oportunidade de retirar os nomes que estavam dentro das urnas, porque isso demonstra que a gente trabalha com muita transparência. Isso ficou claro lá para eles com essas ações que a gente tomou. Nós ontem tínhamos, conforme preconiza a portaria da Caixa, do FAR, que é a portaria do Ministério das Cidades, a Caixa é só administradora do FAR, que se dividisse em grupos aqueles já selecionados e hierarquizados. E aí dividimos isso em 3 grupos: o grupo dos que fizeram entre 5 e 6 pontos, o grupo dos que fizeram entre 3 e 4 pontos e dos grupos dos que fizeram entre 2 e 1 ponto. E essas famílias foram aí sim sorteadas, colocadas na ordem de que, quando o imóvel for disponibilizado pelo FAR através da Caixa, possam receber esses imóveis. Bem tranquilo, um trabalho, uma equipe que a gente tem aqui sempre disposta a contribuir e colaborar para o engrandecimento da Secretaria da Habitação. Foi muito tranquilo, a gente só sentiu falta da participação das entidades que a gente convidou. A gente sabe que essa época de meio de ano é uma época mais difícil, as pessoas saem de férias, mas as pessoas que estavam lá receberam o nosso respeito e a nossa admiração, até porque esperávamos bem menos famílias e tinha uma quantidade bem significativa de famílias lá também. Sim. Só para ilustrar, né, secretário, este FAR que o senhor fala não é o VAR aquele do futebol, esse é o Fundo de Arrendamento Residencial, que é o FAR, né? É FAR, não é VAR. Não é o VAR. O VAR que muitas vezes é muito questionado, uns e prejudica outros, né? Exato, mas esse com certeza não, né? Porque esse é um fundo de arrendamento residencial, né? Bom, agora esses imóveis que serão retomados, de que forma que é o sistema? São quantos imóveis que podem, quem deve ser contemplado ou pode ser contemplado, de que forma que é esse sistema? Bom, o que acontece? Quando o cidadão recebeu esse imóvel já no passado, seja esses 15 que a gente já conseguiu, junto com a Caixa, encaminhar nesse tempo que nós estamos na Secretaria da Habitação, ou os outros, a gente recebendo denúncia, a gente encaminha para a administradora do FAR e ela faz os procedimentos. Só para abrir um parênteses, nós encaminhamos, eu até tinha falado 45, mas está errado, 65 denúncias para o Ministério Público Federal em Santo Ângelo de mau uso dos imóveis. Então isso está sendo processado, quer dizer, hoje a Caixa tem em torno de 80, 90 processos, e esses 65 ela pode abrir aí, ou 65 ou menos. Então tem a expectativa ainda de se receber esses imóveis. A gente sabe que a quantidade significativa de famílias se inscreveram, e ontem foram sorteados aí em torno de 458 famílias, se eu não me engane, até 458 famílias, que tem a perspectiva sim de receber, mas isso depende basicamente do processo judicial que a Caixa, através do FAR, faz contra esse cidadão que recebeu esse imóvel e não utilizou da forma adequada. Bom, daí, quando a Caixa nos informa que existe essa disponibilidade, a gente manda o dossiê do primeiro, segundo e assim por diante.
nós tínhamos informação, Zamir, de que 2 imóveis já estariam disponíveis. Então, entre os 2 primeiros que a gente pretende divulgar essa listagem até amanhã, no máximo. O prefeito Valdir Reck está de férias, e o prefeito Zardim, o vice, assumiu no lugar dele, mas a gente vai tentar colher a assinatura dele para homologar essa listagem. Homologando essa listagem, as pessoas já vão saber, nós vamos encaminhar para a Caixa, para o Ministério Público Federal, para o Ministério Público Estadual, vamos divulgar nos sites, em todos os sites que podem divulgar isso, vão divulgar inclusive no site da Prefeitura, e essa lista vai ser respeitada até o final das retomadas dos imóveis. Se isso durar mais 10 anos e tiver ainda famílias para receber, essas 458 vão receber também. Mas isso é uma expectativa de receber. Sim. Não é exatamente amanhã tem os imóveis para serem recebidos. A gente gestionou a Caixa essa questão desses últimos sorteios e o Ministério também, porque não havia uma perspectiva de quantos imóveis, mas uma perspectiva do direito futuro. E acabou de que essa maneira seria a mais democrática. Entende-se que é a mais democrática porque contempla tanto cidadãos que estão no primeiro grupo, no segundo grupo ou no terceiro grupo, e que a maioria, obviamente, os primeiros foram do primeiro grupo, uma minoria no grupo 3 e também uma quantidade grande no grupo 2 também. Sim. Bom, agora esses imóveis retomados, como você disse, pode abrir aí 2 vagas, como se diz, são 2, não tem um número limite, ele vai de acordo com as irregularidades possíveis, constatadas, é dessa forma que a Caixa vai retomando? É dessa forma? Exato, até poucos dias atrás esteve aqui no município um agente, um funcionário da Caixa, fazendo um trabalho de regularização das famílias que não tinham recebido ainda os contratos, não tinham registrado esses contratos, porque a escritura dos apartamentos é o contrato, conforme tem, como diz a lei do Minha Casa Minha Vida. E muitas famílias não fizeram esse registro. E daí eles estiveram buscando essas famílias e constataram diversas irregularidades num determinado condomínio. A gente não vai divulgar o nome para não criar nenhum alarido, mas eles estão fazendo isso em todos os condomínios. É uma sequência de um trabalho que a Caixa, a superintendência lá de Passo Fundo está desenvolvendo aqui em Juiz, eles são responsáveis por isso, e eles também estão detectando irregularidades. E conforme eles vão detectando essas irregularidades, eles vão fazendo os encaminhamentos, as notificações. A gente já conversou sobre isso em outra ocasião. Sim. E é um processo demorado. Tem que notificar o cidadão. Depois que notifica o cidadão, além disso, são 3 notificações, depois faz um processo judicial, aí depois vai para a audiência, e aí sim se retoma o apartamento. Eu já vi casos em que se fez um acordo lá, e o cidadão continuou, o antigo beneficiário continuou no imóvel. Se permitiu a Caixa e a Justiça entrar em acordo pela necessidade econômica e financeira do cidadão, se decidiu deixar ele ali. Mas, em regra, se retoma os imóveis, a Caixa nos comunica e nós encaminhamos. Então, cada vez que tiver um imóvel, nós vamos chamar. O que acontece é que as famílias têm que deixar sempre seu cadastro atualizado. Nós vamos fazer algumas tentativas e, não conseguindo localizar o cidadão, a gente chama o próximo. No último cidadão, para te ter uma ideia, quando a gente tinha ainda um estoque de suplentes que tinham participado de um processo anterior, o que aconteceu? Fomos buscar esse cidadão, buscamos, não localizamos, buscamos na imprensa, em outras maneiras de tentar localizar ele, e ficamos 2 meses tentando fazer isso. Não foi possível localizar, perdeu a oportunidade, e aí a gente teve que iniciar esse processo de seleção para esse estoque novo de famílias que vão receber os imóveis. Tá certo. Ok, secretário, agradecemos então a sua participação, quer dizer que agora então fica esta expectativa, mas como o senhor disse, quando tiver uma possibilidade concreta, será amplamente divulgado, né, para que possam saber. Né? Mais ainda, eu faço sempre um apelo, porque eu tenho sempre recebido e tenho encaminhado, quem vai decidir se aquilo caracteriza um crime ou não é o Ministério Público. Ele vai oferecer denúncia, vai pedir para que a Polícia Federal
faça um inquérito se houve irregularidade ou não. Se entender que não é um crime, a própria Ministério Público encaminha para a Caixa e a Caixa faz o processo para a retomada do imóvel. Mas eu faço um apelo para os cidadãos. Comunique, informe a Secretaria da Habitação. Nós tomamos a providência que compete a nós fazer esses encaminhamentos. A gente não tem o poder de retirar o cidadão de dentro do imóvel e nem de colocar lá dentro. Só quem pode fazer isso é a Caixa através do FAR, com o contrato dele, daquilo que ele requereu. Mais um detalhe ainda, Zamir, que é importante frisar. Quando o cidadão veio aqui, ele preencheu informalmente um requerimento. Ele deu para a pessoa que fez a inscrição dele as informações que ele pediu. Bom, quando ele chegar aqui, ele vai ter que provar essas informações. Por exemplo, se ele está dizendo que ele tem na família, ou ele é um idoso, ou ele tem necessidade especial, ou a mulher é a responsável pela unidade familiar, que sustenta a unidade familiar, e chegar no dia e isso não for uma verdade, ele pode sim ser excluído também. Isso a gente está tomando todas as precauções para que se minimize uma possível fraude. Inclusive, nós estamos exigindo do cidadão certidão negativa de propriedade no registro de imóveis. Ok. Tá certo, secretário Ramsés Lemos, agradecemos a sua participação. Uma boa tarde, professor. Bom trabalho. Sempre à disposição. Um abraço.